nos ritos que antecedem o batismo propriamente dito, depois das renúncias a Satanás e das renúncias ao pecado, a liturgia do batismo realiza a profissão de fé. É um rito que entra na lógica de uma atitude de quem inicia uma nova vida. O rito para comprometer-se com a fé, para se viver como cristão e cristã. Nesta Lexio Litúrgica nós vamos considerar o rito e as consequências de professar a fé antes de ser batizado. A profissão de fé se contrapõe ao rito das renúncias de Satanás e as suas obras, da renúncia ao pecado, para se viver totalmente em Deus. De certo modo, trata-se de uma confirmação da renúncia. Ou seja, não apenas se renuncia a Satanás, como também se dispõe a viver com a fé que professa em Deus. Fé em Jesus Cristo, fé no Evangelho. A renúncia a Satanás se completa com a adesão de crer e de viver totalmente em Deus. Por isso, a fé não se resume em acreditar que a revelação divina é verdadeira, que Deus existe, que Jesus viveu entre nós e nos trouxe a salvação. Tudo isso que eu citei são conteúdos da fé e têm a sua importância para saber no que nós cremos. A profissão de fé no batismo, contudo, tem algo mais profundo. A fé é uma resposta de amor a Deus que nos amou primeiro. Isso nós lemos em São João, primeira carta de João 4,19. Então, a profissão de fé não é conhecimento, é uma resposta existencial. E tratando-se de uma resposta existencial, ritualizada antes de ser batizado, é essencial e, por isso, é uma resposta a ser dada no decorrer de toda a vida pelo modo de viver. Ou seja, adotando o estilo de vida do Evangelho. É um rito que confirma adesão livre ao projeto de Deus. E esse projeto de Deus é proposto no Evangelho de Jesus Cristo. Bom, sendo assim, compreende-se que o motivo pelo qual a resposta é pessoal, essa resposta é realizada sempre na primeira pessoa. Eu creio. Então, a profissão de fé não é assumida pelas crianças e nem feita em nome das crianças. Mas a profissão de fé é assumida e é realizada pelos pais e padrinhos. No rito da profissão de fé, os pais e padrinhos, eles professam que creem e assumem o compromisso de educar, de conduzir seus filhos e filhas, de conduzir seus afilhados e suas afilhadas no caminho da fé. E para realizar isso, eles devem fazer a profissão de fé. Vai chegar um outro momento, que as crianças elas terão a oportunidade de renovar e de se comprometer pessoalmente com a fé e na fé na qual elas foram batizadas. É o que acontece, por exemplo, na renovação das promessas batismais, que é celebrado na Vigília Pascal, na renovação das promessas batismais antes da primeira comunhão, na renovação das promessas batismais, na celebração da confirmação. Pastoralmente falando, é importante destacar, é importante dar destaque, enfatizar a renovação das promessas batismais das crianças com uma celebração especial, antes da primeira comunhão, por exemplo, e não no final de um encontro catequético, mas na missa principal da comunidade. E é evidente que para isso é de suma importância preparar bem as crianças e deixá-las conscientes daquilo que elas estão fazendo. Um outro detalhe ainda no rito da profissão de fé, que se aplica também depois no rito da renovação das promessas batismais, é a presença de toda a comunidade, dessa comunidade que está reunida em assembleia. A assembleia ela é formada por membros da comunidade. Essa é uma assembleia que professa a fé, na qual as crianças são batizadas. Isso demonstra que as crianças não são batizadas apenas na fé dos pais e dos padrinhos, mas na fé da igreja,
que está presente na assembleia que está celebrando aquele batismo daquelas crianças. E isso torna-se ainda mais claro, né? E eu estou falando aqui da fórmula conclusiva do rito da profissão de fé no batismo de várias crianças, quando o rito diz: esta é a nossa fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos. Razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. O detalhe está em esta é a nossa fé, a fé da igreja, na qual as crianças são batizadas. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.